Uma menina pobre entra numa clínica e pergunta ao bilionário: Senhor, pode dizer-me se há uma cura para a saudade? A minha mãe partiu e dói-me tanto no peito sempre que anseio por ela. Mas quando ele responde, todos se comovem até as lágrimas. Inês, aos 4 anos, atravessou sozinha as portas de vidro da clínica lusitana. O lugar era imenso, com um teto alto e luzes que cintilavam como as estrelas que ela observava da janela do seu quarto à noite. Mesmo com medo, ela continuou a avançar. A sua mãe dizia sempre que a coragem não era não sentir medo, mas sim fazer o que tinha de ser feito, mesmo quando se estava assustada. Os seus caracóis castanhos dançavam a cada passo. Usava um vestido azul com pequenas flores bordadas, um pouco amarrotado. No pulso, trazia uma pequena pulseira de contas coloridas que a sua mãe lhe tinha feito há poucas semanas. O chão de mármore refletia a sua imagem enquanto caminhava. A clínica lusitana era o lugar mais bonito que Inês já tinha visto. Pessoas bem vestidas passavam apressadamente, carregando pastas e a falar ao telemóvel. Ninguém parecia notar a pequena menina a serpentear por entre eles. Inês chegou ao balcão principal. Era tão alto que ela mal conseguia ver por cima. Pôs-se em bicos de pés, agarrando-se à borda com as suas mãos pequeninas. Um homem de fato escuro estava de costas, a organizar uns papéis. O seu cabelo estava perfeitamente penteado, nem um único fio fora do lugar. Desculpe, disse Inês, a sua voz quase um sussurro. O homem não a ouviu. Ela tentou de novo, um pouco mais alto. Desculpe, senhor. Ele virou-se. Os seus olhos cinzentos eram sérios, como um céu de tempestade. Tinha um rosto bonito, mas parecia que se tinha esquecido de como sorrir há muito tempo. Pode dizer-me se há uma cura para a saudade? Perguntou Inês, a sua voz aguda ecoando no espaço subitamente silencioso. A minha mãe partiu e o meu peito dói tanto quando sinto a falta dela. As pessoas ao redor pararam o que estavam a fazer. Os telemóveis foram esquecidos nas suas mãos. As conversas morreram a meio da frase. Todos observavam esta cena inesperada. Uma menina de 4 anos e um homem de fato, separados apenas por um balcão, unidos por uma pergunta que ninguém sabia como responder. O homem não era um recepcionista comum, era Afonso, proprietário da clínica lusitana e de dezenas de outras empresas por todo o país. O seu nome aparecia frequentemente em revistas de negócios e a sua fortuna era contada em bilhões. As pessoas respeitavam-no e temiam-no em igual medida, porque a sua inteligência só era superada pela sua frieza. Afonso olhou para a menina como se estivesse a ver um fantasma. Por um momento, pareceu que ele se ia virar ou chamar a segurança. Mas então aconteceu algo que ninguém naquela clínica jamais tinha testemunhado. Afonso contornou o balcão e ajoelhou-se em frente à pequena Inês. Estavam agora frente a frente. Ele, um homem de 40 anos marcado por noites sem dormir e reuniões estressantes, e Inês, uma criança de 4 anos que já carregava uma dor demasiado grande. Como te chamas? Perguntou ele, a sua voz normalmente firme, agora mais suave. Inês, respondeu ela, agarrando o pequeno urso de peluche que carregava debaixo do braço. Inês, repetiu Afonso, como se estivesse a testar o som do nome. Onde está a tua família? Ela abraçou o urso de peluche contra o peito. Agora somos só eu e o senhor Abraços. Afonso engoliu em seco. Sentiu algo que não sentia há anos. Empatia. Sem pensar 2 vezes, pegou nas pequenas mãos de Inês. A saudade, minha pequenina. Não tem cura, disse ele, a sua voz embargada. Inês baixou a cabeça, os lábios a tremerem ligeiramente. Uma lágrima caiu no seu vestido azul, criando uma pequena mancha escura. Afonso sentiu algo quebrar-se dentro de si. Lembrou-se de si mesmo anos antes, quando perdeu a sua mulher, Maria. Como passou noites em claro a perguntar-se como iria continuar. Como, pouco a pouco, substituiu a dor pelo trabalho, até não sentir mais nada. Mas há um remédio, continuou ele, levantando gentilmente o queixo de Inês. O amor que a tua mãe deixou dentro de ti nunca desaparece. Vive no teu coração.
E sabes que mais? Inês abanou a cabeça, olhando para ele com uma esperança renovada. Sempre que sentires saudades dela, olha para o céu. A tua mãe está lá, nas estrelas. Elas brilham porque querem mostrar que estão a cuidar de ti. Uma assistente que estava a observar limpou discretamente os olhos com um lenço de papel. Um médico que passava parou, comovido com as suas palavras. Quando o teu peito doer, continuou Afonso, fecha os olhos e abraça o ar com muita força. Ela estará ali mesmo, nesse abraço. Inês fechou os olhos, os seus pequenos braços envolvendo o ar vazio à sua frente, apertando como se alguém estivesse realmente ali. A sua respiração, antes rápida e nervosa, tornou-se calma. Um leve sorriso apareceu nos seus lábios. O pessoal da clínica, homens e mulheres habituados a cenas de choro e emergências, observava a cena com o coração pesado. Alguns limpavam discretamente as lágrimas, outros sorriam com ternura. Todos sabiam que estavam a testemunhar algo raro, um momento de pura humanidade. Afonso sentiu algo molhado no seu próprio rosto. Tocou na bochecha e percebeu que estava a chorar. Ele, que não derramava uma lágrima desde o funeral da sua mulher, estava a chorar agora, em frente a estranhos, em frente a funcionários que sempre o viram como um homem de aço. Naquele momento, ele não era o bilionário Afonso. Era apenas um homem que também conhecia a dor de perder alguém, que compreendia o que era sentir falta de alguém que nunca mais voltaria. — Estás aqui sozinha, Inês? Perguntou ele, olhando ao redor à procura de algum adulto que pudesse estar com ela. Inês abraçou o seu urso de peluche com mais força. — Vivo sozinha, desde que a minha mãe partiu, mas sei desenrascar-me. Afonso franziu o sobrolho, confuso. — Sozinha? Mas só tens 4 anos. Como assim, sozinha? A minha mãe ensinou-me a fazer comida e a vestir-me, disse Inês simplesmente, como se fosse normal uma criança da sua idade viver por conta própria. Há uma senhora que passa por lá às vezes, mas agora está doente. Afonso não conseguia acreditar no que estavas a ouvir. Uma criança de 4 anos a viver sozinha. Era impossível, perigoso e ilegal. No entanto, algo na forma como Inês falava, com aquela mistura de inocência e maturidade forçada, dizia-lhe que ela estava a dizer a verdade. — Como é que chegaste aqui hoje? Perguntou ele, ainda a tentar entender a situação. — Vim a pé. Não é muito longe de casa. A senhora que me vai ver, às vezes disse que aqui havia médicos que podiam ajudar qualquer pessoa. Afonso ficou impressionado com a independência da menina e, ao mesmo tempo, horrorizado com o que ela estava a passar. Uma criança tão pequena não devia andar sozinha pela cidade, muito menos viver sem supervisão. — Posso contar-te um segredo? Perguntou Inês, inclinando-se para perto do ouvido de Afonso. — Claro, respondeu ele. A minha mãe foi dormir para sempre na semana passada. A senhora Joana disse que ela está no céu agora, mas eu queria saber se há uma cura para a saudade. Afonso sentiu um aperto ainda mais forte no peito. A sua perda era tão recente. Inês mal tinha começado a processar o que tinha acontecido. A dor ainda estava viva, a ferida aberta. — Eu compreendo, disse ele, tentando manter a voz firme. Foste muito corajosa por teres vindo aqui. Inês sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. A minha mãe dizia sempre que eu era uma guerreira. Afonso não podia deixar aquela criança voltar sozinha. Não agora. Não depois de descobrir que ela tinha acabado de perder a mãe e, aparentemente, não tinha ninguém a cuidar dela adequadamente. Era preciso fazer alguma coisa. — Queres ir comer um gelado comigo antes de voltares? Perguntou ele, surpreendendo até a si mesmo com o convite. Os olhos de Inês iluminaram-se. — A sério? — Claro, respondeu Afonso. Depois, gostaria de ver onde vives. Pode ser? Inês pensou por um momento, depois acenou que sim. — Está bem, posso mostrar-te as coisas da mãe. Guardo tudo em segurança. Ele levantou-se e ofereceu a mão a Inês, que a pegou sem hesitar. A confiança que aquela criança depositava nele, um estranho, fez Afonso sentir uma responsabilidade que não sentia há muito tempo. — Senhor Afonso!
chamou a sua assistente, claramente confusa. Tenho uma reunião em 15 minutos com os investidores japoneses. Afonso olhou para a pequena mão que segurava a sua, para o urso de peluche gasto e para os olhos esperançosos de Inês. Depois olhou para a sua assistente. Cancela todos os meus compromissos para o resto do dia, Sara. Tenho algo mais importante para fazer. Sara acenou, surpreendida, mas compreensiva. Em 8 anos a trabalhar para Afonso, nunca o tinha visto cancelar uma reunião. Nunca o tinha visto chorar. Nunca o tinha visto sorrir da forma como sorria agora, a olhar para aquela menina. E Sara, acrescentou ele após um momento de reflexão. Liga para a Segurança Social. Precisamos de verificar a situação desta criança, mas faz isso discretamente, por favor. Afonso e Inês saíram da clínica juntos, de mãos dadas. Ele, o homem que dirigia um império construído sobre cálculos meticulosos e decisões pragmáticas. Ela, a menina que tinha atravessado a cidade sozinha em busca de uma cura para uma dor recém-descoberta. Nenhum dos dois sabia, mas aquele encontro inesperado mudaria as suas vidas para sempre. Para Afonso, era uma oportunidade de redescobrir sentimentos que pensava ter perdido. Para Inês, era o início de um novo capítulo onde a dor da perda poderia partilhar espaço com novas alegrias. Enquanto caminhavam para a rua soalheira, uma brisa suave soprou entre eles. Inês fechou os olhos por um momento, como se sentisse algo. A minha mãe está feliz, disse ela simplesmente. Afonso olhou para o céu azul sem nuvens. Por um momento, permitiu-se acreditar que era verdade. Que a mãe de Inês os estava a observar. Que talvez não fosse coincidência que esta menina tivesse entrado na sua clínica exatamente quando ele estava lá. Exatamente quando ele tinha começado a questionar se a sua vida tinha algum propósito além de acumular dinheiro e poder. Acho que sim, Inês, respondeu ele. Acho que sim. E pela primeira vez em anos, Afonso deu um sorriso genuíno. Depois de comerem um gelado numa pequena gelataria perto da clínica, o rosto de Inês ficou manchado de chocolate. Afonso pegou num guardanapo e limpou suavemente o canto da sua boca. Ela sorriu, um daqueles sorrisos raros que lhe iluminavam os olhos. Por um momento, ela parecia uma criança normal a desfrutar de um gelado numa tarde comum. Mas a realidade era diferente. O gelado acabou e a sombra voltou aos olhos de Inês. Afonso percebeu que era hora de saber mais sobre as circunstâncias desta menina. Onde está a tua família, Inês? Alguém vem buscar-te? Perguntou ele com uma voz suave, inclinando-se para ficar ao seu nível. A menina abanou a cabeça, os seus caracóis castanhos a balançarem ligeiramente. Vivo sozinha. A minha mãe partiu e não há mais ninguém, mas eu sei desenrascar-me. As palavras saíram tão naturalmente que doeram ainda mais. Afonso sentiu uma pontada no peito. Como podia uma criança de 4 anos achar que era normal viver sozinha? E o teu pai? Tentou Afonso. Não tenho pai, disse Inês, a brincar com o senhor Abraços. A mãe disse que ele partiu antes de eu nascer. E avós, tios, tias? Inês encolheu os ombros. Não sei. Nunca os vi. Afonso respirou fundo. Cada resposta era pior que a anterior. A menina estava completamente desprotegida, sem rede de apoio. Como é que comes? Quem compra comida? Há coisas na despensa. A senhora Joana comprou antes de ficar doente. E eu sei fazer uma sanduíche. Afonso parou por um momento, sabendo que devia ligar para a Segurança Social imediatamente. A situação era grave, mas algo nesta menina, na forma como ela o olhava com confiança, fê-lo escolher de forma diferente. Eu levo-te a casa hoje. Anda, disse ele, pegando nas chaves do carro. Inês pegou na sua mão sem questionar, como se fosse a coisa mais natural do mundo confiar num estranho que acabara de conhecer. Isso só aumentou a preocupação de Afonso. O que poderia acontecer a uma criança tão vulnerável num mundo tão cheio de pessoas cruéis? No carro, um elegante sedã preto, Inês acomodou-se no banco de trás. Afonso ajustou-lhe o cinto de segurança, notando como ela era pequena. Enquanto conduzia, observava-a pelo espelho retrovisor.
Inês olhava pela janela maravilhada, apontando para as coisas ao longo do caminho. "Há uma loja de brinquedos ali", exclamou ela. "E olha para aquele cão." A sua excitação com coisas simples contrastava com a gravidade da sua situação. Inês começou a falar sobre a sua rotina diária, como se descrevesse uma vida normal. "Acordo e como cereais. Depois brinco com o Sr. Abraços. Às vezes, vejo televisão. A senhora Joana disse que não posso sair de casa, mas ontem tive de ir à clínica." "Vais à escola, Inês?" perguntou Afonso, temendo a resposta. "Não, a mãe disse que eu começaria quando fosse mais velha." "E a senhora Joana? Quem é ela?" "É a nossa vizinha. Ela cuidava de mim quando a mãe ia trabalhar, mas agora tem uma perna má e não pode subir ao meu apartamento." Afonso agarrou o volante com força. A situação era ainda pior do que ele imaginara. Uma vizinha idosa a verificar ocasionalmente a menina não era suficiente. Era negligência, mesmo que não intencional. "Para onde vamos agora?" perguntou ele. "Vira à direita ali", apontou Inês. "É naquela rua estreita." Seguindo as indicações de Inês, Afonso conduziu por ruas cada vez mais degradadas. O bairro em que entraram era visivelmente empobrecido, com edifícios antigos e mal conservados. Finalmente, Inês apontou para um prédio de 3 andares com paredes rachadas. "É aqui", disse ela. Afonso estacionou. O contraste entre o seu carro de luxo e os arredores era gritante. Ao sair, deu a volta para ajudar Inês. Juntos, subiram uma escada estreita e mal iluminada até ao 3º andar. Não havia elevador. "Apartamento 302", disse Inês, apontando para uma porta no final do corredor. Ela tirou uma pequena chave do bolso do vestido. Afonso ficou chocado ao ver que ela realmente vivia sozinha, possuindo a sua própria chave. Quando Inês abriu a porta, um cheiro a mofo e a pó atingiu-os. Afonso entrou atrás dela, olhando ao redor com crescente preocupação. O lugar era pequeno e degradado, com tinta a descascar e uma porta mal ajustada. Lá dentro havia poucos móveis, uma mesa com 2 cadeiras, um sofá rasgado e uma televisão antiga. Não havia decorações, brinquedos ou qualquer coisa que pudesse tornar o espaço acolhedor para uma criança. Inês andava naturalmente pelo espaço, como se não notasse o quão triste era. Ela apontou para um colchão gasto no canto da sala de estar. "É aqui que eu durmo", disse ela simplesmente. Afonso sentiu um nó na garganta. O colchão estava diretamente no chão, com apenas um lençol fino e um cobertor puído. Ao lado havia uma pequena caixa de cartão com algumas roupas cuidadosamente dobradas. "Onde dormia a tua mãe?" perguntou ele. "Aqui mesmo, comigo." Dormíamos juntas. Afonso entrou na pequena cozinha. O frigorífico estava quase vazio, exceto por um pouco de leite perto do prazo de validade e algumas maçãs. No armário encontrou massa instantânea e bolachas. A casa de banho era igualmente deprimente, com azulejos rachados e uma banheira manchada. Havia um banquinho improvisado para que Inês pudesse alcançar o lavatório. Voltando para a sala, Afonso viu Inês sentada no colchão a olhar para algo. Ele aproximou-se e notou que era uma pequena caixa de madeira. Dentro havia fotos e itens pessoais. "Esta é a minha mãe", disse Inês, mostrando-lhe a foto de uma mulher jovem e bonita com caracóis como os da filha. Afonso pegou na foto com cuidado. A mulher tinha um sorriso gentil, mas os seus olhos pareciam cansados. Usava um uniforme simples, provavelmente de um trabalho como empregada de mesa ou caixa. "Ela era muito bonita", disse ele. "Sim, e ela cantava para mim todas as noites." Inês continuou a mostrar-lhe os seus tesouros. Um batom usado da sua mãe, um broche de flores e algumas cartas. Era tudo o que lhe restava da sua família. Afonso olhou ao redor novamente, imaginando quantas noites Inês tinha passado ali sozinha, a olhar para o teto, possivelmente a perguntar-se por que é que a vida lhe tinha tirado tanto. Uma criança de 4 anos não devia passar por isso. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Não podia deixá-la aqui, nem por mais um dia. "Arruma as tuas coisas, Inês",
Vens comigo. Os olhos de Inês arregalaram-se de surpresa. Para onde? Afonso agachou-se para olhá-la nos olhos. O seu olhar era firme, mas gentil. Para casa. Inês ficou em silêncio por um momento, a processar as suas palavras. Depois, sem mais perguntas, começou a juntar os seus poucos pertences. Pôs algumas roupas num saco de plástico. Pegou no seu amado senhor Abraços e na caixa de recordações da sua mãe. Enquanto a observava, Afonso sabia que o que estava a fazer era tecnicamente errado. Devia ter chamado as autoridades, seguido os procedimentos legais, mas não suportava a ideia de Inês passar mais uma noite naquele lugar ou ser enviada para um abrigo impessoal. Decidiu que lidaria com as legalidades mais tarde. Por agora, o importante era garantir que esta menina estava segura, alimentada e, acima de tudo, não estava sozinha. Quando Inês acabou de juntar as suas coisas, olhou para Afonso com uma mistura de esperança e incerteza. Pronta? Perguntou ele. Ela acenou, agarrando o senhor Abraços ao peito. Afonso pegou no saco de roupa com uma mão e estendeu a outra a Inês. Juntos, saíram do apartamento e fecharam a porta. Enquanto desciam as escadas, Inês olhou para trás uma última vez. Afonso percebeu que, apesar de tudo, este lugar era o único lar que ela conhecia. Na minha casa, disse ele, tentando tranquilizá-la, há um quarto só para ti. Inês não respondeu, mas apertou a mão de Afonso com mais força. Naquele pequeno gesto estava toda a confiança de que ele precisava para saber que estava a fazer a coisa certa. O carro de Afonso passou pelos grandes portões de ferro que guardavam a sua propriedade. Inês observava da janela, os olhos arregalados com a visão. O jardim parecia interminável, com árvores perfeitamente podadas e flores coloridas em canteiros arrumados. Uma fonte de mármore jorrava água cristalina no centro de uma entrada circular, onde o carro parou em frente à entrada principal. Chegamos, anunciou Afonso, desligando o motor. Inês não se mexeu. Continuou a olhar pela janela, como se não conseguisse acreditar no que estava a ver. A casa, ou melhor, a Quinta das Lágrimas, era imponente, com uma fachada de pedra pálida e grandes janelas. Parecia um castelo de um dos livros de contos de fadas que a sua mãe às vezes lhe lia. Vives aqui? Sussurrou ela finalmente. Sim, respondeu Afonso, abrindo-lhe a porta do carro. E agora tu também. Inês saiu, agarrada firmemente ao senhor Abraços e ao seu pequeno saco de pertences. Os seus passos eram hesitantes enquanto subia os degraus de mármore que levavam à porta da frente. Afonso caminhava ao seu lado, sentindo uma estranha mistura de nervosismo e antecipação. Nunca tinha trazido uma criança aqui antes. Na verdade, raramente trazia alguém. A alta porta de madeira escura abriu-se antes que Afonso pudesse chegar à maçaneta. Uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos, presos num coque arrumado, apareceu parecendo surpreendida. — Senhor Afonso, não o esperávamos tão cedo, disse ela. Depois notou Inês. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente, mas o seu profissionalismo impediu-a de fazer perguntas. — Teresa, esta é a Inês, apresentou Afonso. Ela vai ficar conosco. Teresa olhou de Afonso para a menina, claramente a tentar entender a situação, mas simplesmente acenou. — Bem-vinda, Inês, disse ela com um sorriso gentil. — Posso ajudar com a sua bagagem? Inês abraçou o seu saco de plástico contra o peito e abanou a cabeça. — Vou mostrar-lhe a casa, disse Afonso, tomando a dianteira. — Podes preparar um dos quartos de hóspedes, o que fica ao lado do meu. — Claro, senhor, respondeu Teresa, ainda a observar a cena invulgar. Afonso guiou Inês pelo interior da mansão. O hall de entrada tinha um chão de mármore branco e um lustre de cristal pendurado no teto alto. Uma escadaria imponente curvava-se para o segundo andar. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado, nem um único item fora do lugar. — Anda, vou mostrar-te primeiro a cozinha, disse Afonso. A cozinha era espaçosa, com bancadas de granito escuro e eletrodomésticos de aço inoxidável, que brilhavam como se raramente fossem usados. Um homem grande de avental estava a cozinhar algo que cheirava deliciosamente.
Este é o senhor José, o nosso cozinheiro, apresentou Afonso. Senhor José, esta é a Inês. Ela vai viver conosco agora. O cozinheiro, um homem com sotaque espanhol e um rosto amável, sorriu para a menina. Prazer em conhecê-la, menina Inês. Está com fome? Posso fazer algo especial para si. Inês olhou para Afonso como se procurasse permissão. Diz-lhe o que gostarias de comer, encorajou-a Afonso. Posso comer macarrão com queijo? Perguntou ela em voz baixa. Macarrão com queijo, perfeito! Exclamou o senhor José com entusiasmo. Estará pronto em 20 minutos. Eles continuaram a visitar a casa. Havia uma sala de jantar formal, com uma mesa enorme que podia sentar 20 pessoas, uma sala de estar com sofás de couro e uma lareira de mármore, uma biblioteca com prateleiras do chão ao teto cheias de livros, uma sala de música com um piano de cauda e uma sala de cinema privada. Inês seguia Afonso em silêncio, absorvendo tudo com uma curiosidade cautelosa. A casa era tão diferente do pequeno apartamento que partilhara com a sua mãe que parecia um mundo completamente novo e intimidante. Finalmente, subiram as escadas, onde Afonso lhe mostrou o quarto que seria dela. Era grande, com uma cama demasiado grande para uma criança, cortinas de seda azul e uma vista para o jardim das traseiras. Teresa já lá estava, a pôr lençóis limpos na cama. Este será o teu quarto, Inês, disse Afonso. Podemos decorá-lo como quiseres. Inês entrou hesitantemente, pousando o seu saco no chão e o senhor a braços na cama. O urso de peluche parecia pequeno e deslocado num espaço tão elegante. É muito grande, comentou ela, a sua voz ecoando ligeiramente. Vais habituar-te, respondeu Afonso, embora ele próprio não tivesse a certeza. Nunca se tinha realmente habituado ao tamanho e ao vazio da mansão. Teresa acabou de fazer a cama e aproximou-se de Inês. Se precisares de alguma coisa, é só chamar-me, querida, disse ela. O meu nome é Teresa. Eu cuido da casa do senhor Afonso. Inês acenou timidamente. Obrigada. O jantar estará pronto em breve, disse Teresa antes de sair, lançando um último olhar curioso a Afonso. Assim que ficaram sozinhos, Afonso sentiu-se subitamente inseguro. O que é que ele devia fazer agora? Como é que se cuidava de uma criança? Ele não fazia ideia, mas sabia que não a podia deixar voltar para aquele apartamento sombrio, sozinha com as suas memórias e a sua dor. Queres tomar um banho antes do jantar? Perguntou ele, lembrando-se do estado lastimável da sua antiga casa de banho. Inês concordou. Afonso mostrou-lhe a casa de banho privativa com a sua grande banheira e chuveiro moderno. Deixou-lhe toalhas limpas e saiu para que ela pudesse tomar banho em privacidade, esperando do lado de fora caso ela precisasse de ajuda. Enquanto esperava, pegou no seu telemóvel e ligou para o seu advogado. Eduardo, preciso que encontres informações sobre uma mulher que faleceu recentemente. O nome da filha dela é Inês, 4 anos. Não tenho a certeza do apelido da mãe, mas viviam num apartamento degradado na Zona Leste, número 302. Preciso de saber se a menina tem algum parente vivo e qual a sua situação legal. Depois de desligar, Afonso ficou a pensar. O que ele estava a fazer era, no mínimo, legalmente questionável. Ele tinha essencialmente levado uma criança sem passar por quaisquer canais oficiais, mas estava determinado a proteger Inês, mesmo que isso significasse enfrentar problemas legais mais tarde. Inês saiu da casa de banho a usar as mesmas roupas, mas agora com o rosto e o cabelo limpos. Parecia ainda mais pequena e frágil, sem a camada de sujidade que antes mascarava a sua palidez. Vamos jantar? Sugeriu Afonso. Desceram juntos, onde o senhor José tinha preparado uma mesa mais pequena e acolhedora na cozinha, em vez da grande sala de jantar formal. O macarrão com queijo fumegava num prato de cores vivas, escolhido especialmente para agradar a uma criança. Espero que goste, menina, disse o cozinheiro com um sorriso. Inês deu uma dentada e os seus olhos iluminaram-se. É o melhor macarrão com queijo que já comi.
exclamou ela com mais entusiasmo do que Afonso já tinha visto nela. O cozinheiro sorriu satisfeito e deixou-os desfrutar da refeição. Afonso observava Inês comer com apetite, perguntando-se há quanto tempo ela não tinha uma refeição decente. Ele mal tocou no seu próprio prato, distraído com pensamentos sobre o que fazer a seguir. Depois do jantar, Inês mostrou sinais de cansaço. Tinha sido um dia longo e emocionalmente exaustivo para ambos. Afonso levou-a de volta para o seu quarto e ajudou-a a instalar-se. "Boa noite, Inês", disse ele, de pé à porta, sem saber o que mais fazer. Devia ler uma história, cantar uma canção de embalar? Ele não fazia ideia do que era apropriado ou esperado. "Boa noite, senhor Afonso", respondeu ela, já enroscada com o senhor a braços, debaixo dos lençóis macios. "Podes chamar-me apenas Afonso", disse ele. Inês acenou e fechou os olhos. Afonso apagou a luz principal, deixando apenas um pequeno candeeiro aceso, e saiu, deixando a porta ligeiramente entreaberta. Naquela noite, ele mal dormiu. Ficou alerta a qualquer som do quarto ao lado, preocupado que Inês pudesse precisar de algo ou ficasse assustada num lugar desconhecido. Acordou várias vezes para a verificar, encontrando-a sempre a dormir, como se o seu corpo estivesse finalmente a relaxar após semanas de tensão e medo. E os primeiros dias foram os mais difíceis. Inês mal falava e passava horas sentada em silêncio, observando a atividade da casa com olhos atentos, mas distantes. Ela seguia Afonso como uma pequena sombra, seguindo-o pela casa sempre que ele não estava a trabalhar. Teresa tentava fazer a menina sentir-se bem-vinda, oferecendo-lhe lanches e tentando incluí-la em pequenas atividades, mas Inês respondia apenas com monossílabos. O senhor José tentava conquistá-la pela comida, preparando pratos coloridos e sobremesas elaboradas, o que funcionou um pouco melhor. Afonso cancelou várias reuniões e começou a trabalhar mais a partir de casa, sentindo que não podia deixar Inês sozinha num momento tão delicado. Montou um pequeno escritório improvisado na biblioteca, onde podia fazer videoconferências e atender chamadas enquanto vigiava a menina, que geralmente se sentava silenciosamente num canto com o seu urso de peluche. Na terceira noite, Afonso foi acordado por um grito. Correu para o quarto de Inês e encontrou-a sentada na cama, a chorar incontrolavelmente. "Inês, o que se passa?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. "Quero a minha mãe", soluçou ela. "Tive um sonho", ela voltou. Mas quando acordei, Afonso não sabia o que dizer. Como podia consolar uma criança que tinha acabado de perder a mãe? Que palavras poderiam aliviar uma dor tão profunda? Instintivamente, ele abraçou-a. Inês enrijeceu por um momento, depois relaxou e chorou no seu peito. Afonso sentiu as suas lágrimas a molharem a sua camisa do pijama, mas não se importou. Ficou ali, a segurá-la até os soluços diminuírem e ela a adormecer novamente nos seus braços. Gentilmente, ele deitou-a de volta e cobriu-a. Observou o seu rosto a dormir, as lágrimas ainda visíveis nas suas bochechas. Naquele momento, ele prometeu a si mesmo que faria tudo ao seu alcance para proteger esta criança. Após uma semana, as coisas começaram a mudar. Inês ainda tinha momentos de profunda tristeza, mas também estava a começar a adaptar-se à sua nova casa. Afonso notou que ela passava mais tempo a explorar a casa, quando pensava que ninguém estava a ver. Encontrou-a uma vez na biblioteca, fascinada por livros de imagens, e outra vez na sala de música, a tocar suavemente nas teclas do piano. Afonso fez questão de a incluir na sua rotina. Começaram a tomar o pequeno almoço juntos todas as manhãs. No início, as suas refeições eram silenciosas, mas pouco a pouco, Inês começou a fazer perguntas. "Por que é que tens tantos livros? Porque gosto de aprender coisas novas. Já os leste todos?" "Tentei, mas são demasiados. Alguns eram da minha mãe." "A tua mãe também está nas estrelas?" "Sim, há muito tempo." Essas pequenas conversas eram como pontes a serem construídas entre eles, peça por peça, palavra por palavra. Afonso comprou lápis de cor, papel,
livros infantis e alguns brinquedos, deixando-os pela casa para Inês descobrir. Ela parecia fascinada pelos lápis de cor e, em breve, começou a desenhar. No início, eram apenas rabiscos, mas logo se tornaram figuras reconhecíveis. Uma casa, uma mulher com cabelo encaracolado como o dela, estrelas no céu. Durante o dia, enquanto Afonso trabalhava, Inês começou a deixar-lhe os seus desenhos. Um dia, ele encontrou um pedaço de papel dobrado no seu portátil. Lá dentro, havia um desenho colorido de 2 pessoas de mãos dadas, uma figura alta, presumivelmente ele, e uma pequena, claramente Inês. Afonso sorriu e guardou o desenho numa gaveta especial. No dia seguinte, havia outro e depois outro. Ele guardou-os todos como pequenos tesouros. As noites eram mais difíceis. Inês ainda tinha pesadelos ocasionais e Afonso aprendeu a reconhecer os sinais antes mesmo de ela começar a chorar. Às vezes, apenas sentar-se ao seu lado por um momento era suficiente. Outras vezes, ele lia histórias até ela adormecer novamente. Uma noite, após um pesadelo particularmente mau, Inês perguntou: "Tu também vais embora?" A pergunta apanhou Afonso de surpresa. "Não, eu não vou a lado nenhum. Prometes?" "Prometo." Ela pareceu satisfeita com a resposta e adormeceu a segurar-lhe o dedo. Afonso ficou ali por muito tempo, a olhar para a menina que, em tão pouco tempo, se tinha tornado tão importante para ele. Após 2 semanas, Afonso recebeu uma chamada do seu advogado. Encontrei informações sobre a mãe da menina, Beatriz, 28 anos, trabalhava como empregada de mesa em 2 restaurantes diferentes. Morreu de pneumonia há 2 semanas. Não tinha seguro de saúde e tentou tratar-se em casa até ser tarde demais. Não há registros de quaisquer parentes vivos. E a custódia legal da Inês? É aqui que se complica. Tecnicamente, ela devia ter sido entregue à Segurança Social. Há uma investigação em curso sobre o seu desaparecimento, mas ainda não a localizaram até ti. Uma vizinha, Joana, relatou que cuidava ocasionalmente da menina, mas estava hospitalizada quando a mãe morreu. Afonso sentiu o estômago a torcer. O que posso fazer? Legalmente, deves informar as autoridades imediatamente, mas o advogado hesitou. Se estás a considerar a adoção, posso começar a tratar da papelada. Vai ser complicado, dada a forma como a acolheste inicialmente, mas não impossível. Tens recursos e influência, o que ajuda. Terei de cobrir alguns rastos. Afonso olhou pela porta do seu escritório, vendo Inês na sala ao lado, absorta a desenhar. Nas últimas semanas, ela tinha começado a sorrir mais e a falar mais. Tinha recuperado alguma cor nas bochechas. Ele não conseguia imaginar entregá-la a estranhos agora. Faz o que for preciso. Quero adotá-la oficialmente. Entendido. Vou dar início ao processo. Entretanto, sugiro que mantenhas um perfil discreto. Depois de desligar, Afonso juntou-se a Inês na outra sala. Ela levantou o olhar do seu desenho e sorriu-lhe. Um sorriso pequeno, ainda tímido, mas real. "Olha o que eu fiz", disse ela, mostrando-lhe um desenho da mansão com várias figuras sorridentes. Afonso, tu, Teresa, o senhor José e ela própria, todos de mãos dadas em frente à casa. "É lindo, Inês", disse Afonso, sentindo uma onda de afeto. "Esta é a nossa família?" perguntou ela com aquela inocência direta que só as crianças têm. Afonso hesitou por um segundo. "Sim, é a nossa família." Mas os dias passaram e, pouco a pouco, uma rotina foi estabelecida. Afonso reorganizou o seu horário de trabalho para passar mais tempo com Inês. De manhã, tomavam o pequeno almoço juntos. Depois, ele trabalhava enquanto ela brincava ou desenhava por perto. À tarde, costumavam passear pelo jardim, onde a curiosidade de Inês sobre as plantas e os insetos crescia cada vez mais. Teresa notou a mudança no comportamento do seu empregador. O homem sério e distante, que raramente ficava em casa, parecia agora encontrar alegria nas pequenas coisas, ensinando Inês a contar estrelas à noite, mostrando-lhe como as flores abriam de manhã, lendo histórias para dormir.
A casa, antes demasiado grande e vazia, ganhou vida. Desenhos coloridos estavam presos no frigorífico. Brinquedos estavam por vezes espalhados pela sala de estar e o som do riso de uma criança ecoava nos corredores. Afonso encontrava ocasionalmente pequenos bilhetes escritos ou desenhados por Inês, escondidos nos seus livros ou pastas de trabalho. Para o Afonso, da Inês, lia um bilhete acompanhado por um coração vermelho cuidadosamente colorido. O quarto de Inês também se transformou. As paredes, antes de um bege neutro, agora tinham pinturas alegres. Uma estante baixa continha livros infantis e alguns brinquedos. A cama, que era demasiado grande, foi substituída por uma mais pequena, mais adequada ao seu tamanho, com lençóis com padrão de estrelas. O Senhor Abraços ganhou novos amigos: um coelho de peluche, um elefante roxo e uma boneca com caracóis como os de Inês. Afonso deu por si a pensar menos no trabalho e mais em como fazer Inês sorrir. Quando tinha de viajar em negócios, limitava as viagens ao máximo e ligava várias vezes ao dia para falar com ela. No seu escritório na cidade, agora mantinha uma foto emoldurada. Ele e Inês no jardim, ambos a sorrir para a câmara, de mãos dadas. Os seus colegas de trabalho notaram a mudança. "Pareces diferente", comentou o seu vice-presidente durante uma reunião. Mais relaxado. Afonso apenas sorriu. Como poderia ele explicar que as suas prioridades tinham mudado completamente? Que as reuniões do conselho e as aquisições que antes pareciam tão cruciais eram agora apenas tarefas a terminar para poder ir para casa, onde uma menina de 4 anos provavelmente tinha desenhado algo novo ou aprendido uma palavra nova que queria partilhar. Uma noite, a conduzir para casa mais cedo do que o habitual, ansioso por fazer parte do ritual de deitar de Inês, Afonso percebeu algo. Pela primeira vez em anos, talvez desde a morte da sua mulher, ele sentia-se genuinamente feliz. Não a felicidade fugaz de fechar um bom negócio ou comprar algo caro, mas um tipo de felicidade profunda e constante. Inês tinha preenchido um vazio na sua vida que ele nem sequer se tinha apercebido que existia. Aquela menina pequena, com a sua capacidade de encontrar alegria nas coisas mais simples, tinha-o ensinado a ver o mundo com novos olhos. Enquanto conduzia pela alameda que levava à mansão, Afonso pensou na primeira vez que Inês perguntou se havia uma cura para a saudade. Agora ele sabia a resposta. Não há cura, mas há conforto em formar novos laços, em permitir-se amar e ser amado novamente. A mansão, antes apenas um lugar onde ele dormia e trabalhava, tinha se tornado um lar. E quando Inês correu para o cumprimentar à porta, os seus olhos a brilhar de felicidade ao vê-lo, Afonso sentiu que tinha finalmente encontrado o seu lugar no mundo, ao lado da criança que o destino lhe trouxera. "Voltastes", exclamou Inês, abraçando as suas pernas. "Eu voltarei sempre para ti", respondeu Afonso, ajoelhando-se para a abraçar devidamente. Ele sabia com certeza absoluta que era uma promessa que nunca quebraria. A noite caiu sobre a mansão, trazendo um céu estrelado. Afonso estava no seu escritório no rés do chão, a rever alguns documentos importantes. Nos 2 meses, desde a chegada de Inês, ele tinha aprendido a adaptar a sua rotina de trabalho, dedicando as manhãs e as tardes à menina e deixando as horas tardias da noite para assuntos que exigiam mais concentração. A casa estava silenciosa. Teresa já se tinha retirado para o seu quarto na ala do pessoal e o Sr. José tinha terminado de preparar o pequeno almoço para o dia seguinte. Afonso apreciava estes momentos de paz, sabendo que Inês dormia em segurança no andar de cima. A sua rotina noturna tinha corrido como sempre. Jantar juntos, um banho, uma história e, finalmente, um beijo de boa noite. Inês adormecera rapidamente, a abraçar o Senhor Abraços, rodeada pelos seus novos amigos de peluche. Afonso esfregou os olhos cansados e olhou para o relógio. Passava da meia-noite. Decidiu que era hora de terminar o trabalho e ir para a cama. Estava a juntar os seus papéis quando ouviu. Um grito agudo e desesperado cortou o silêncio da mansão. "Mãe!
Mãe. Afonso levantou-se de um salto, derrubando a cadeira, e correu escadas acima. Os gritos continuaram, cada um mais angustiado que o anterior. O seu coração batia descontroladamente enquanto subia os degraus de 2 em 2. No quarto de Inês, encontrou-a sentada na cama, os olhos arregalados de terror, o rosto vermelho e molhado de lágrimas. Ela gritava e soluçava, os braços estendidos como se tentasse alcançar alguém. Inês! Chamou Afonso correndo para ela. Estou aqui. Está tudo bem. A menina não parecia ouvi-lo. Os seus olhos estavam abertos, mas ela não o via. Continuava a chamar pela sua mãe, presa a algures entre o sonho e a realidade. Mãe, não vás, por favor, não me deixe sozinha, soluçava ela. Afonso sentou-se na cama e tocou suavemente no seu ombro. Ela estremeceu e, finalmente, os seus olhos pareceram focar-se nele. Afonso? Perguntou ela, a sua voz a tremer e confusa. Sim, sou eu. Tiveste um pesadelo? Inês olhou ao redor, parecendo reconhecer onde estava. Depois, o seu pequeno rosto contraiu-se com uma nova onda de dor e atirou-se contra o peito de Afonso, a chorar amargamente. Eu vi a minha mãe, soluçou ela. Ela estava aqui. Depois começou a ir-se embora. Eu corri e corri, mas não consegui alcançá-la. Ela afastava-se cada vez mais. Afonso envolveu-a nos seus braços, sentindo o seu pequeno corpo a tremer a cada soluço. Ele não sabia o que dizer. Como podia consolar uma criança que sonhava com a pessoa que mais amava, aquela que nunca mais veria? Que palavras poderiam aliviar essa dor? Inês continuou a chorar, agarrada à sua camisa, como se tivesse medo que ele também pudesse desaparecer a qualquer momento. Eu queria tanto que ela pudesse voltar, murmurou ela por entre as lágrimas. Por que é que ela não pode voltar? A pergunta partiu o coração de Afonso. Ele tinha se perguntado a mesma coisa tantas vezes depois da morte da sua mulher. Por que é que não podiam haver milagres? Por que é que algumas pessoas tinham de partir para sempre? Eu sei, querida, disse ele suavemente, a acariciar os caracóis de Inês. Eu sei. Ela levantou o rosto lacrimejante para o olhar. Tu também desejaste que a tua mãe voltasse? Afonso hesitou. Ao longo dos anos, ele raramente falava das suas próprias perdas, mas Inês precisava de saber que não estava sozinha na sua dor. Sim, respondeu ele, e também a minha mulher, a Maria. Ela foi para as estrelas, tal como a tua mãe. Os olhos de Inês arregalaram-se ligeiramente. Tiveste uma mulher? Tive. Ela era muito gentil e bonita. Terias gostado dela. Ela também não pode voltar? Não. Às vezes, quando as pessoas vão para as estrelas, não podem regressar. Mas isso não significa que deixem de nos amar. Continuam a amar-nos de lá. Inês ficou em silêncio por um momento, a absorver as suas palavras. Os seus soluços tinham acalmado, mas ela ainda se agarrava à camisa de Afonso. Tenho medo, confessou ela finalmente em voz baixa. De quê, Inês? De ficar sozinha outra vez. E se tu também fores para as estrelas? A pergunta apanhou Afonso de surpresa. Ele nunca tinha pensado nisso dessa forma. O que aconteceria a Inês se algo lhe acontecesse a ele? A ideia de a deixar sozinha novamente era insuportável. Vem cá, disse ele, ajustando-se para se sentar mais confortavelmente na cama, com Inês ainda nos seus braços. Ela aninhou-se, encostando a cabeça ao seu peito, ao ouvir o bater do seu coração. Afonso respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Não te vou mentir, Inês. Não sei o que o futuro nos reserva. Ninguém sabe. Mas posso prometer uma coisa. Enquanto eu estiver aqui, nunca estarás sozinha. Ah, sério? Perguntou ela, a sua voz ainda a tremer. Prometo. E, além disso, estou a certificar-me de que, mesmo que um dia eu tenha de ir para as estrelas, não ficarás sozinha. Era verdade. Afonso tinha mudado o seu testamento, garantindo que Inês seria bem cuidada em quaisquer circunstâncias. Tinha criado fundos fiduciários e designado guardiões de confiança.
Estava a fazer tudo o que podia para proteger o seu futuro. Não quero mais ninguém. Quero-te a ti, disse Inês, abraçando-o com mais força. E eu quero-te a ti, pequenina. Não planeio ir a lado nenhum por muito, muito tempo. Estarei aqui para te ver crescer, ir à escola, aprender coisas novas. Estarei aqui para todos os aniversários, todas as festas, todos os momentos importantes. Inês suspirou, parecendo mais calma. Posso dormir contigo esta noite? Perguntou ela timidamente. Claro que podes. Afonso rearranjou as almofadas e cobriu Inês com o edredão. Ela aninhou-se contra ele, a segurar o senhor a braços com uma mão e a agarrar a camisa de Afonso com a outra. Conta-me uma história, pediu ela, os seus olhos já pesados de sono. Que tipo de história gostarias? Uma feliz. Afonso pensou por um momento. Vou contar-te a história de uma princesa muito corajosa que vivia num castelo. Ela era pequena, mas tinha um coração maior que o mundo inteiro. Inês sorriu, reconhecendo-se na história. Gradualmente, a sua respiração tornou-se mais calma e rítmica. Afonso continuou a falar mesmo depois de ela ter adormecido, como se as palavras a pudessem proteger dos pesadelos. Ele olhou para o seu rosto a dormir e sentiu uma onda de amor e proteção tão intensa que quase doía. Em apenas 2 meses, Inês tinha se tornado o centro do seu mundo. A ideia de a ver sofrer era insuportável. Naquela noite, Afonso tomou uma decisão. No dia seguinte, faria algo especial para mostrar a Inês o quão importante ela era para ele. A manhã chegou com um céu azul brilhante. Quando Inês acordou, ainda na cama de Afonso, ele já estava vestido e a sorrir para ela. Bom dia, dorminhoca. Inês esfregou os olhos, momentaneamente confusa sobre onde estava. Depois lembrou-se da noite anterior e pareceu envergonhada. Desculpa por ter chorado tanto, disse ela. Não precisas de pedir desculpa. Todos choramos às vezes. Até tu? Até eu, confirmou Afonso. Agora, que tal levantares-te, tomares o pequeno almoço e depois irmos a um passeio especial? Os olhos de Inês iluminaram-se. Vamos sair? Para onde? É uma surpresa. Após um pequeno almoço farto preparado pelo Sr. José, Afonso e Inês saíram. Em vez do carro habitual com motorista, Afonso escolheu conduzir o seu próprio descapotável. Inês sentou-se atrás, segura numa cadeira de criança especial. Riu-se cada vez que o vento soprava os seus caracóis. Para onde vamos? Perguntou ela pela 3ª vez. Vais ver, respondeu Afonso, a sorrir para o espelho retrovisor. Conduziram por cerca de meia hora até chegarem a um centro comercial de luxo. Inês absorveu as vistas com fascínio enquanto entravam. Lojas brilhantes, pessoas bem vestidas, música suave a tocar. Tudo era novo e excitante para ela. Afonso levou-a diretamente a uma loja específica no 2º andar. Na vitrina, vários animais de peluche de todos os tamanhos e cores estavam expostos com uma placa que dizia: Constrói o teu próprio amigo. A expressão de Inês ao perceber onde estavam não tinha preço. Os seus olhos arregalaram-se e um enorme sorriso iluminou o seu rosto. Vamos fazer um animal de peluche? Perguntou ela, a saltar de excitação. Não apenas um animal de peluche qualquer, disse Afonso. Podes escolher o que quiseres e personalizá-lo como quiseres. Uma jovem e simpática funcionária da loja aproximou-se deles. Bem-vindos à fábrica de sonhos. À procura de um novo amigo hoje? Sim, exclamou Inês, ainda a saltar. Posso mesmo escolher qualquer um? Claro que podes, querida. Anda, vou mostrar-te as nossas opções. Afonso observou enquanto Inês examinava cuidadosamente cada animal disponível. Ursos, coelhos, gatos, cães, elefantes, girafas. Após muita deliberação, ela escolheu um pequeno cachorrinho branco. Este, declarou ela, a segurar o cachorrinho por encher. O passo seguinte foi encher o animal. Inês ajudou a funcionária, pisando num pedal que operava a máquina de enchimento. Depois veio a parte mais especial, um pequeno coração de tecido para ser colocado dentro do cachorrinho. Antes de pormos o coração,
tens de pedir um desejo, explicou a funcionária. Fecha os olhos, segura o coração perto do teu e pensa no teu desejo. Inês fechou os olhos com força, pressionando o pequeno coração vermelho contra o seu peito. Os seus lábios moveram-se silenciosamente enquanto pedia o seu desejo. Afonso sentiu um nó na garganta, a perguntar-se o que ela estaria a desejar. Finalmente, Inês abriu os olhos e colocou cuidadosamente o coração dentro do cachorrinho. A funcionária coseu o animal e entregou-lhe. Agora a parte divertida, escolher roupas e acessórios para o teu novo amigo. Inês olhou para Afonso como se pedisse permissão. Escolhe o que quiseres, disse ele. A meia hora seguinte, foi passada a selecionar um guarda-roupa inteiro para o cachorrinho. Um hoodie azul, umas calças de ganga, sapatos, um boné e até uma pequena mochila. Quando tudo estava pronto, a funcionária preencheu uma certidão de nascimento. Qual é o nome do teu novo amigo? Perguntou ela. Inês pensou por um momento. Esperança, respondeu ela finalmente. O nome dele é Esperança. Afonso sorriu, compreendendo a sua escolha. Esperança. Exatamente o que Inês precisava. É um nome perfeito, disse ele. Depois de pagar, saíram da loja com Inês a segurar orgulhosamente o seu novo amigo. Afonso sugeriu que almoçassem no centro comercial e Inês concordou avidamente. Sentaram-se num restaurante acolhedor onde a menina insistiu que Esperança tivesse o seu próprio lugar à mesa. Durante o almoço, Afonso observou Inês a interagir com o cachorrinho de peluche, a falar com ele, a mostrar-lhe coisas, a ajustar-lhe a roupa. Foi a primeira vez desde que a conhecera que a via tão genuinamente feliz, livre da tristeza que geralmente ensombrava os seus olhos. Obrigada, Afonso, disse ela de repente, olhando-o seriamente. Nunca ninguém me deu um presente assim. Afonso sentiu o coração doer. Quantas coisas simples Inês nunca tinha experienciado. Quantas alegrias da infância lhe tinham sido negadas. A esperança é especial, continuou Inês, porque ele tem um coração com um desejo lá dentro. O que é que desejaste? Perguntou Afonso curioso. Inês baixou o olhar, subitamente tímida. Desejei que nunca fosses embora, que pudéssemos ficar juntos para sempre. As palavras atingiram Afonso como um raio. Ele engoliu em seco a lutar contra a emoção que lhe subia à garganta. É um desejo muito bonito, Inês. Vai realizar-se? Perguntou ela, olhando-o com aqueles olhos grandes e esperançosos. Afonso estendeu a mão sobre a mesa e pegou na pequena mão de Inês. Farei tudo o que puder para que isso aconteça. O sorriso que Inês lhe deu então valia mais do que toda a sua fortuna. Naquele momento, sob as luzes do restaurante, com um cachorrinho de peluche chamado Esperança entre eles, Afonso compreendeu plenamente o que significava amar alguém mais do que a si mesmo. Na viagem de volta para casa, Inês adormeceu no banco de trás, a abraçar a Esperança. Afonso olhava-a no espelho retrovisor de vez em quando, maravilhado com a forma como esta pequena criança tinha transformado a sua vida. O medo que Inês expressara na noite anterior de ficar sozinha novamente era um medo que ele também compreendia bem. A diferença era que agora eles tinham-se um ao outro, e Afonso faria qualquer coisa para proteger este novo laço, esta família improvável que tinham formado. Quando chegaram à casa, ele levantou suavemente a Inês adormecida do seu assento, tendo o cuidado de não esquecer a Esperança, e levou-a para dentro. Teresa abriu a porta, a sorrir ao ver a cena. Parece que o vosso passeio foi um sucesso, disse ela, notando o novo brinquedo. Foi perfeito, respondeu Afonso, subindo as escadas com o seu precioso fardo. Ele deitou Inês na sua cama, colocou a Esperança ao lado do Sr. Abraços e cobriu-a com ternura. Antes de sair, inclinou-se e beijou-lhe a testa. Nunca mais estarás sozinha, Inês, sussurrou ele. Eu prometo. A luz do sol da manhã entrava pelas cortinas de Inês, pintando padrões dourados no chão. Ela ainda dormia a abraçar os seus dois fiéis companheiros, o Sr. Abraços,
gasto pelo tempo e pelo amor. E a esperança, o cachorrinho branco, que ainda parecia novo apesar de raramente sair dos seus braços. O despertador na mesa de cabeceira marcava 6h28. Em exatamente 2 minutos, tocaria com uma melodia suave. Mas, como na maioria das manhãs, a porta abriu-se suavemente antes que pudesse tocar. Afonso entrou no quarto em bicos de pés, já vestido com o seu robe azul marinho. Desligou o despertador antes que tocasse e observou Inês por um momento. O seu rosto a dormir era pacífico, sem sinais dos pesadelos que a costumavam atormentar nos primeiros meses. Os seus caracóis castanhos espalhavam-se pela almofada como uma pequena auréola. Este era o seu momento favorito do dia. Aqueles poucos segundos de paz antes de o mundo acordar, quando ele podia simplesmente observar a criança que tinha transformado a sua vida. Inês, chamou ele suavemente, sentando-se na beira da cama. Hora de acordar, querida. Inês resmungou e virou-se, abraçando a esperança com mais força. Afonso sorriu. Esta relutância matinal fazia agora parte da sua rotina. Anda, dorminhoca, o senhor José está a fazer panquecas de chocolate. Um olho abriu-se, intrigado. Com xarope de morango? Perguntou ela com uma voz ainda sonolenta. E natas, confirmou ele. Inês sentou-se na cama a esfregar os olhos. Bom dia, disse ela, exibindo um sorriso sonolento. Bom dia, princesa. Dormiste bem? Ela acenou, levantando os braços para o seu abraço matinal, outro ritual que tinham criado. Afonso abraçou-a, inalando o cheiro familiar de shampoo infantil. 4 meses tinham passado desde que Inês entrara na sua vida. 4 meses de descobertas, desafios e, acima de tudo, uma felicidade que Afonso nunca imaginou sentir novamente após a morte da sua mulher. A rotina que tinham construído juntos era tranquilizadora para ambos, dando a Inês uma sensação de segurança e a Afonso um novo significado. Preciso de lavar os dentes, declarou Inês, saltando da cama com a esperança e o senhor abraços na mão. Não te esqueças de pentear o cabelo também, lembrou-lhe Afonso, a sorrir enquanto ela corria para a casa de banho. Enquanto Inês se preparava, Afonso foi ao armário. Nos primeiros dias, ele tivera de aprender na hora como vestir uma menina de 4 anos. Agora, conseguia facilmente escolher conjuntos que combinavam. Pôs um vestido azul claro e leggings brancas na cama, juntamente com uma fita de cabelo com um laço que Inês adorava. 15 minutos depois, desceram para o pequeno almoço. Inês saltitava ao seu lado a recontar um sonho elaborado sobre unicórnios voadores sobre a cidade. Depois o unicórnio azul deixou-me montar nas suas costas e voamos para as nuvens, concluiu ela excitadamente quando entraram na cozinha. O senhor José já os esperava, a mesa posta e uma pilha de panquecas a fumegar no centro. Buenos dias, menina Inês. Senhor Afonso, cumprimentou-os ele, o seu sotaque tão pronunciado como sempre. Buenos, senhor José, respondeu Inês, que adorava repetir as palavras em espanhol que aprendia com o cozinheiro. Afonso observou contente enquanto Inês se instalava na sua cadeira especial com almofadas extra para que pudesse alcançar a mesa confortavelmente, e colocava a Esperança e o senhor Abraços nos lugares vazios ao seu lado. Outra parte da sua rotina, os amigos de peluche juntavam-se sempre às refeições. O que temos planeado para hoje? Perguntou o senhor José, a servir panquecas no prato colorido de Inês. Hoje é dia de parque, disse ela entusiasticamente, olhando para Afonso para confirmação. Isso mesmo, concordou ele. E depois vamos ver a nova livraria. Lembras-te? O rosto de Inês iluminou-se ainda mais. Ler juntos tinha se tornado um dos seus passatempos favoritos nos últimos meses. Afonso ficava consistentemente espantado com a rapidez com que ela aprendia, absorvendo novas palavras e histórias complexas com uma facilidade surpreendente. Durante o pequeno almoço, planearam o seu dia. Esta conversa matinal era importante para Inês, que gostava de saber exatamente o que ia acontecer.
Afonso tinha aprendido que a previsibilidade lhe dava uma sensação de segurança, algo essencial após o caos que ela vivera. Depois da livraria, podemos almoçar naquele café que gostas, sugeriu ele. Aquele com as tostas de queijo derretido? Esse mesmo. Inês mordeu o lábio, a pensar. E depois podemos passar pela loja de brinquedos? Afonso riu-se. Estamos a negociar agora? Ela acenou seriamente. Só para olhar, prometo. Tudo bem, podemos fazer uma visita rápida, mas lembra-te que o teu aniversário está a chegar. Por isso, nada de grandes pedidos antes disso. O aniversário de Inês era dali a um mês, e Afonso já estava a planear todos os detalhes da festa. Seria a primeira verdadeira celebração de aniversário da sua vida, tanto quanto ele podia dizer. O pensamento ainda o entristecia, uma criança que nunca tivera uma festa de aniversário. Após o pequeno almoço, Afonso ajudou Inês a lavar os dentes novamente, uma batalha diária, pois ela tentava sempre negociar para saltar este passo, e saíram para o jardim. Enquanto Inês brincava com Teresa, que tinha assumido entusiasticamente o papel de uma avó dedicada, Afonso verificou alguns e-mails no seu telemóvel. A sua assistente tinha enviado uma mensagem urgente sobre uma reunião do conselho. Afonso respondeu rapidamente. Reagendar. Nos primeiros meses com Inês, ele tinha reduzido drasticamente as suas obrigações de trabalho, delegando mais aos seus executivos. Agora que tinham uma rotina, equilibrar tudo era mais fácil. Mas as suas prioridades tinham mudado completamente. Ele guardou o telemóvel quando Inês veio a correr. Afonso, olha o que eu encontrei! Exclamou ela, a segurar uma pequena tartaruga de jardim gentilmente nas suas mãos em concha. Uau, isso é incrível! Respondeu ele, agachando-se para examinar o pequeno réptil. Vamos encontrar um lugar seguro para ela, longe do caminho. Juntos, levaram a tartaruga para uma área mais isolada do jardim. Inês colocou-a cuidadosamente entre as plantas. Ela vai ficar bem aqui? Perguntou ela, preocupada. Sim, vai. As tartarugas são resistentes e, se sentirem em perigo, podem esconder-se nas suas carapaças. Inês pareceu satisfeita com a explicação. Gostava de ter uma carapaça para me esconder quando tenho medo, comentou ela. Afonso sentiu uma pontada no peito. Mesmo nos momentos mais simples, Inês surpreendia-o com observações que revelavam as suas cicatrizes do passado. Já não precisas de te esconder, Inês, disse ele, segurando-lhe a mão. Estou aqui para te proteger agora. Ela apertou-lhe a mão em resposta, e por um momento ficaram assim, ligados por aquele simples gesto. Naquela noite, após um dia agitado, seguiram a sua rotina habitual de deitar. Um banho com muitas bolhas e pequenos barcos de brincar, pijama, lavar os dentes e, finalmente, a sua parte favorita, a hora da história. Inês já estava na cama, rodeada pelos seus amigos de peluche, com um livro novo à espera na mesa de cabeceira. Afonso sentou-se ao seu lado, como fazia todas as noites. Pronta para a história? Sim, exclamou ela, aninhando-se mais perto. Mas primeiro, posso perguntar-te uma coisa? Claro. Inês hesitou a brincar com a borda do cobertor. Hoje no parque vi uns meninos a brincar com o pai deles. Afonso acenou, lembrando-se da cena. Um homem a jogar a bola com dois meninos, todos a rir e a divertir-se. E eu estava a pensar, continuou ela, ainda sem o olhar nos olhos. Tu agora és o meu pai? A pergunta apanhou Afonso de surpresa. Nunca tinham discutido isso explicitamente, embora o seu advogado estivesse a tratar dos papéis da adoção. Para o mundo exterior, ele já se apresentava como o pai de Inês, mas nunca o tinham definido entre eles. Bem, Afonso hesitou, sentindo uma súbita onda de insegurança. O que significava ser pai? Ele pensou no seu próprio pai, um homem distante e rigoroso que raramente estava por perto. Definitivamente não era o modelo que Afonso queria ser. No entanto, ele temia falhar, não saber como ser o pai que Inês merecia. Eu gostaria muito de ser o teu pai, Inês, disse ele finalmente.
se é isso que tu também queres. Inês olhou com uma intensidade surpreendente para alguém tão pequeno. Posso chamar-te pai? Uma pergunta tão simples, mas o seu impacto foi profundo. Afonso sentiu algo expandir-se no seu peito, um calor a espalhar-se por todo o seu corpo. Sim, podes, respondeu ele, a sua voz embargada de emoção. O sorriso de Inês foi radiante. Ok, então, disse ela simplesmente. Tu és o meu pai e eu sou a tua filha. Para Inês era assim tão simples. Afonso sentiu uma onda de admiração pela forma como as crianças aceitam e amam sem complicações. Ele puxou-a para perto num abraço. Amo-te, pai, murmurou ela contra o seu peito. Foi a primeira vez que ela o disse. Essas palavras, tão simples, mas tão poderosas, penetraram em todas as defesas que Afonso tinha construído ao longo dos anos. Eu também te amo, filha, respondeu ele, beijando-lhe o topo da cabeça. Quando acabou de ler a história de embalar, Inês já dormia. Afonso ficou ao seu lado por mais alguns minutos, a pensar na conversa que tinham acabado de ter. Ser chamado de pai era ao mesmo tempo assustador e maravilhoso. Ele sentia-se completamente despreparado, mas de alguma forma era o papel que ele estava destinado a desempenhar. Ao sair, encontrou Teresa no corredor. Ela está a dormir? Perguntou a governanta com um sorriso. Como um anjo, disse Afonso. Teresa, achas que estou a fazer a coisa certa? A mulher, que o conhecia há mais de uma década, pousou uma mão reconfortante no seu braço. Nunca o vi mais feliz, Sr. Afonso, e nunca vi aquela menina mais segura. Às vezes, as famílias formam-se das maneiras mais inesperadas. Afonso acenou, grato pela sua sabedoria simples. Ela chamou-me pai hoje. Teresa sorriu. E é exatamente isso que o senhor é. Talvez não por sangue, mas por escolha. E isso é ainda mais significativo. Mais tarde, no seu escritório, Afonso reviu alguns documentos que o seu advogado lhe tinha enviado. O processo de adoção estava a avançar, mas ainda havia obstáculos. A forma como ele trouxera Inês para casa inicialmente complicara as coisas. No entanto, o advogado estava otimista. A estabilidade financeira de Afonso, a sua reputação e o bem-estar óbvio de Inês jogavam a seu favor. Ele olhou para a foto emoldurada na sua secretária. Ele e Inês, no jardim, ambos a sorrir. Antes de ela chegar, a sua secretária continha apenas documentos e um portátil. Agora tinha fotos, desenhos, pequenos bilhetes escritos com uma caligrafia infantil. A sua vida inteira tinha mudado. O telefone tocou, interrompendo os seus pensamentos. Era a sua assistente, a lembrá-lo de uma videoconferência importante agendada para o dia seguinte. Preciso de reagendar, disse Afonso. Amanhã é o check-up anual da Inês com o médico. Houve uma pausa do outro lado. Senhor, essa reunião está na agenda há semanas. É sobre a fusão com a TechCorp. Antes de Inês, Afonso teria cancelado qualquer compromisso pessoal por uma reunião dessa magnitude. A fusão envolvia milhões em novos negócios. Mas agora, a saúde da minha filha vem em primeiro lugar, disse ele firmemente. Reorganiza para quinta-feira. Depois de desligar, Afonso percebeu o quanto a sua vida tinha mudado. Os seus valores, as suas prioridades, até a forma como se via no mundo. Tudo era diferente agora, e ele não sentia falta da vida antiga. A existência solitária, focada apenas nos negócios e no dinheiro, parecia agora vazia. Inês tinha trazido cor e significado a um mundo que ele não se tinha apercebido que era a preto e branco. Afonso fechou os ficheiros, desligou o portátil e subiu para verificar Inês uma última vez antes de dormir. Outro ritual que ele considerava essencial. Ela dormia pacificamente, um braço à volta do Senhor Abraços e outro à volta da esperança. Afonso ajustou o cobertor e beijou-lhe a testa levemente. Boa noite, minha filha, sussurrou ele. A palavra filha ainda soava nova nos seus lábios. No entanto, ao mesmo tempo, parecia que sempre estivera lá, à espera do momento certo para ser dita. A manhã chegou e Inês estava nervosa. Vestida com o seu novo uniforme,
Olhava para o seu reflexo no espelho, a morder o lábio inferior. A saia plissada azul marinho, a camisa branca com o emblema da escola e os sapatos pretos brilhantes pareciam estranhos depois de estar habituada a roupas simples e confortáveis. Os seus caracóis, geralmente soltos e rebeldes, estavam agora presos em 2 tranças cuidadosamente feitas por Teresa. Afonso notou o seu desconforto e ajoelhou-se ao seu lado. Ele também estava ansioso, embora tentasse não o demonstrar. Este era um grande passo para ambos. — Estás pronta para esta nova aventura? Perguntou ele com um sorriso encorajador. Inês hesitou antes de responder, os seus dedos a brincar nervosamente com a borda da sua camisa. E se ninguém gostar de mim? E se eu não souber o que dizer? Afonso segurou as suas pequenas mãos, falando gentilmente. Todo o começo é assustador, mas tu és incrível. Dá tempo às pessoas para te conhecerem. Tenho a certeza que vais fazer amigos. Inês respirou fundo e acenou. Havia coragem nos seus olhos, apesar do seu medo. Afonso reconheceu essa determinação. Era a mesma que a levara à sua clínica no primeiro dia, a perguntar se havia uma cura para a saudade. O pequeno almoço foi silencioso. Inês mal tocou na comida, a empurrar pedaços de panqueca pelo prato. Afonso não a forçou, compreendendo que o seu estômago estava provavelmente tão cheio de borboletas como o dele. A caminho da escola, ela apertou a mão de Afonso com força, como se tirasse coragem dele. O carro parou em frente a um edifício de tijolo vermelho com um grande pátio onde as crianças corriam em todas as direções. Os pais despediam-se dos filhos, alguns com lágrimas nos olhos, outros a tirar fotos para marcar o momento. Afonso sentiu uma onda de emoção ao perceber que agora era um deles, um pai a deixar a filha na escola pela primeira vez. Lembra-te, estarei à tua espera aqui mesmo quando terminares, disse ele, agachando-se ao seu nível. Inês abraçou-o com força, sussurrando. Amo-te, antes de se afastar. Afonso observou-a a caminhar em direção à sala de aula, uma pequena figura com uma mochila quase tão grande como ela. À porta, ela virou-se uma última vez e acenou timidamente. Ele acenou de volta, forçando um sorriso tranquilizador. O seu coração doeu ao vê-la desaparecer pelos corredores. Pela primeira vez, ele não estaria por perto para a proteger. Ela ficaria bem? E se as outras crianças fossem más? E se ela se sentisse perdida ou assustada? Afonso ficou junto ao portão por mais alguns minutos, mesmo depois de os outros pais terem partido. Finalmente, obrigou-se a ir, dirigindo-se para o seu escritório, mas não conseguia concentrar-se. A cada poucos minutos, verificava o relógio, tentando imaginar o que Inês estaria a fazer. Durante o recreio, Inês sentou-se sozinha num canto do pátio. O almoço que Teresa tinha preparado, uma sanduíche de queijo e um saco de maçãs fatiadas, estava intocado ao seu lado. Outras crianças corriam em grupos, a rir e a partilhar segredos, mas ninguém se aproximou dela. Inês abraçou os joelhos, sentindo aquela velha solidão a puxar-lhe o peito. Por um momento, pensou na sua mãe, depois em Afonso, desejando que um deles pudesse estar ali. Observou as outras meninas a brincar e perguntou-se como se juntar a elas. De repente, uma menina de cabelo encaracolado aproximou-se dela, a sorrir abertamente. — Olá, sou a Margarida. Queres brincar comigo? Inês levantou o olhar, hesitando antes de sorrir de volta. — Sim, quero. Margarida levou-a para um grupo de crianças a brincar à apanhada. Inês, tímida no início, em breve deu por si a correr e a rir com os outros. Os seus medos da manhã começaram a derreter-se na simples alegria de ser apenas uma criança a brincar. No final do dia, Afonso esperava ansiosamente no portão. Tinha passado o dia inteiro distraído, preocupado com a forma como Inês se estava a adaptar. Quando a viu a correr na sua direção, com um sorriso tímido, sentiu um alívio imenso. — Como foi? — perguntou ele, agachando-se para a abraçar. Inês pensou por um momento antes de responder, como se recordasse o seu dia. — Foi estranho no início, mas fiz uma amiga. Afonso sorriu e afagou-lhe o cabelo.
Eu sabia que conseguias. Na viagem de volta, Inês falou sobre a Margarida, sobre a professora simpática que leu uma história à turma e sobre como ela respondeu corretamente a uma pergunta sobre animais. A sua voz, antes hesitante, estava agora cheia de excitação. Chegaram a casa e Afonso percebeu que, pouco a pouco, Inês estava a encontrar o seu lugar no mundo. Não apenas na sua casa ou no seu coração, mas lá fora, onde ela cresceria e se tornaria a pessoa extraordinária que ele já via nela. Nas semanas seguintes, Inês adaptou-se cada vez mais à sua rotina escolar. O nervosismo dos primeiros dias desapareceu, substituído por uma ânsia antecipada. Margarida tornou-se uma companheira constante, por vezes visitando a quinta aos fins de semana. Afonso observava com satisfação enquanto Inês florescia nesta nova amizade. Numa quinta-feira, Inês chegou a casa com um brilho especial nos olhos. Correu para a mesa da sala e tirou 2 pedaços de papel cuidadosamente dobrados da sua mochila. "Afonso, olha o que eu fiz na escola hoje", disse ela, oferecendo-lhe os desenhos. Afonso pegou nos papéis e o seu coração apertou-se com o primeiro. Era infantil, mas cheio de detalhes, mostrando Inês ao lado de uma mulher de cabelo comprido. No canto havia um pequeno coração com a palavra mãe. "Desenhaste a tua mãe", murmurou ele, sentindo um nó na garganta. "Sim, queria lembrar-me dela, mas também fiz outro", disse Inês excitadamente, entregando-lhe o segundo desenho. Desta vez, Afonso reconheceu-se retratado. Ele estava ao lado de Inês a segurar-lhe a mão, com um sol brilhante ao fundo. No topo, em letras infantis, estavam as palavras: "A minha nova família". Afonso sentiu um aperto doloroso no peito enquanto o calor inundava o seu coração. Piscou para conter as lágrimas, lutando para controlar as suas emoções. Após um longo silêncio, Inês notou a névoa nos seus olhos e, com um sorriso carinhoso, tirou outra coisa da mochila. "A nossa professora pediu-nos para trazermos algo importante para nós", explicou ela. "Algo que nos faz felizes." Enquanto ela lhe entregava os seus desenhos, um pequeno pedaço de papel escorregou da mochila e caiu no chão. Afonso curvou-se para o apanhar e sentiu um arrepio ao reconhecer uma foto antiga. "Olha, Afonso. A minha professora pediu algo importante, por isso trouxe esta foto da minha mãe." Afonso pegou na foto e sentiu o seu mundo parar por um instante. O seu coração batia descontroladamente ao reconhecer a mulher na foto. Não era apenas alguém que se parecia com uma pessoa que ele conhecera. Ele conhecia-a muito bem, demasiado bem. Beatriz, Beatriz. Não como a tinha encontrado num café anos mais tarde, mas como ela era na primeira vez que a conheceu, jovem, vibrante, com aquele sorriso que iluminava tudo à sua volta. Ele já tinha visto esta mulher antes, não apenas visto, ele tinha-a conhecido, tinha-a amado. Afonso sentiu as mãos a tremer enquanto olhava para a imagem. Fragmentos de memória inundaram a sua mente. Um verão distante, uma paixão juvenil, uma despedida dolorosa. Beatriz tinha sido o seu primeiro verdadeiro amor na faculdade, muito antes de Maria, antes da fortuna, antes de se tornar o homem frio e calculista que Inês encontrara na clínica. Ele engoliu em seco, forçando-se a perguntar: "Onde arranjaste esta foto, Inês?" A menina sorriu, sem notar a sua agitação. "Encontrei-a numa pequena caixa que a minha mãe guardava. Sempre que sinto a falta dela, gosto de olhar para ela." Afonso continuou a olhar para a foto, incapaz de desviar os olhos. Beatriz parecia ter cerca de 20 anos, a idade que tinha quando se conheceram. Ela estava num campus universitário, livros nos braços, o vento a despenteá-la. Era exatamente como ele se lembrava dela. Por que é que ele não a tinha reconhecido antes, quando a viu novamente naquele café? Ela tinha mudado, claro, mais velha, o rosto mais maduro, os olhos a carregar mais experiência, e ele tinha estado tão consumido pela sua dor por Maria que mal olhava verdadeiramente para as pessoas. Afonso sentiu as mãos a tremer.
A mãe de Inês não era uma estranha, tinha feito parte da sua vida uma vez, há muito tempo. Agora tudo fazia sentido. As coincidências, aquele encontro inesperado na clínica, a ligação imediata que sentira com a criança. Afonso olhou para Inês, que o observava expectante, com olhos grandes e curiosos. Aqueles olhos tão parecidos com os de Beatriz. Como é que ele não tinha notado? Afonso, conhecias a minha mãe? Perguntou Inês, notando algo na sua expressão. Ele respirou fundo, a lutar para processar tudo. Como podia ele explicar que Beatriz tinha sido o seu primeiro amor, que tinham partilhado sonhos e planos antes de a vida os separar? Sim, Inês, disse ele finalmente. Eu conheci a tua mãe. Os olhos de Inês arregalaram-se, ao mesmo tempo surpresos e curiosos. Podes contar-me sobre ela? Afonso olhou mais uma vez para a foto antes de olhar para Inês. Ele sabia que nada seria o mesmo depois disto. Esta revelação mudava tudo, ou talvez explicasse tudo. Vamos sentar-nos, disse ele, apontando para o sofá. Inês sentou-se, agarrando a foto da mãe ao peito, os seus olhos nunca se desviando do rosto de Afonso. Conheci a tua mãe há muito tempo, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Quando éramos ambos estudantes universitários. Estudaram juntos? Perguntou Inês, surpreendida. Sim, eu estudei gestão e ela estudou literatura. Conhecemo-nos na biblioteca. Eu estava frustrado a tentar encontrar um livro, e ela ajudou-me. Afonso fechou os olhos brevemente, deixando as memórias regressar. Beatriz entre prateleiras altas, a alcançar o livro exato de que ele precisava. O seu sorriso quando ela perguntou se ele também precisava de ajuda para o ler. A tua mãe era extraordinária, continuou ele, abrindo os olhos. Inteligente, gentil, cheia de sonhos. Ela queria ser escritora, sabias disso? Inês abanou a cabeça, a absorver cada palavra como se estivesse a absorver uma história preciosa. Ela escrevia histórias para mim, mas nunca disse que queria ser escritora. Ela tinha um talento real, escrevia poemas e contos que eram maravilhosos. Toda a gente dizia que ela seria publicada um dia. Afonso lembrou-se dos cadernos de Beatriz, cheios de palavras que fluíam como música, histórias que o transportavam para outros mundos. Noites passadas a ouvi-la ler o seu trabalho em voz alta, maravilhado com o seu talento. Vocês namoravam? Perguntou Inês com uma franqueza infantil. Afonso hesitou, mas decidiu que a honestidade, embora simplificada, era o melhor. Sim, por um tempo, tínhamos 20 anos, cheios de sonhos e planos. Como era a minha mãe nessa altura? Perguntou Inês, olhando novamente para a foto. Afonso sorriu, deixando as memórias fluir livremente agora. Muito parecida contigo, na verdade. Curiosa, corajosa, sempre pronta a ajudar os outros. O riso dela era contagiante. Podia iluminar uma sala inteira. Como o meu? Perguntou Inês com esperança. Exatamente como o teu, confirmou Afonso, reconhecendo pela primeira vez o toque de riso idêntico. O riso de Inês, tão raro no início, mas cada vez mais frequente agora, era uma cópia a papel químico do de Beatriz. O que aconteceu? Por que é que se separaram? A pergunta era difícil, mas inevitável. Afonso suspirou, a perguntar-se como explicar as complexidades adultas a uma criança. Às vezes, mesmo quando as pessoas se amam, as suas vidas tomam caminhos diferentes, começou ele. Eu estava determinado a construir a minha empresa do zero. Trabalhava o tempo todo, não deixando muito espaço para mais nada. O que ele não disse foi o quão egoísta tinha sido, como tinha priorizado a ambição acima de tudo, incluindo o amor. Como Beatriz tinha tentado fazê-lo ver que havia mais na vida do que o sucesso material, e como ele tinha sido demasiado teimoso para ouvir. A tua mãe queria viajar, explorar o mundo, recolher experiências para a sua escrita. Tínhamos sonhos diferentes, e eles não eram compatíveis naquela altura. Inês acenou como se compreendesse perfeitamente as relações adultas. Vocês discutiram? Não exatamente. Foi mais uma despedida triste.
Sabíamos que não nos podíamos impedir um ao outro de fazer o que queríamos. Afonso recordou aquele último dia, o longo abraço, as lágrimas silenciosas. Vais arrepender-te disto um dia, Afonso, dissera Beatriz. Trocar momentos por dinheiro, amor por sucesso. Ela tinha razão. Levou anos perder Maria e encontrar Inês para ele compreender verdadeiramente o que Beatriz tinha tentado ensinar-lhe. E depois nunca mais se viram? Afonso hesitou novamente. Deveria ele mencionar o seu breve reencontro naquele café? Como ele não a reconheceu imediatamente? Como eles se reconectaram, embora distantemente? Ele decidiu manter as coisas simples por agora. Os nossos caminhos separaram-se. Eu foquei-me no trabalho, a construir a minha empresa. Alguns anos depois, conheci a Maria e casei-me com ela. E a tua mãe, ela seguiu o seu próprio caminho. Ela nunca falou de ti, disse Inês pensativa. Provavelmente porque aconteceu há muito tempo. As pessoas seguem em frente e começam novas vidas. Afonso pensou em como o destino era estranho. Ele tinha amado Beatriz na sua juventude, perdeu-a, conheceu Maria, perdeu-a também, e depois, por algum milagre impossível, encontrou a filha de Beatriz exatamente quando a menina mais precisava dele. Achas que foi a mãe que me levou até ti? Perguntou Inês, a sua voz suave e incerta. A pergunta quase quebrou Afonso. Soava exatamente como algo que Beatriz diria. Aquela crença em conexões invisíveis num universo que conspirava para juntar as pessoas certas. Sabes, Inês, eu não costumava acreditar em coisas assim, respondeu ele honestamente. Mas agora é difícil não pensar que há algo maior do que nós a funcionar. De todas as clínicas da cidade, tu entraste na minha. E de todas as pessoas no mundo que te poderiam ter encontrado naquele dia, fui eu. Inês sorriu, satisfeita com a sua resposta. A mãe dizia sempre que não há coincidências, apenas o universo a pôr-nos onde precisamos de estar. Isso soa exatamente como ela, concordou Afonso, a sorrir por entre as lágrimas que se formavam. Inês olhou novamente para a foto, traçando o rosto da sua mãe com o dedo. Fico feliz que a tenhas conhecido, disse ela simplesmente. Agora temos mais memórias dela para partilhar. Afonso abraçou Inês, sentindo um turbilhão de emoções. Culpa por não ter reconhecido Beatriz quando a viu novamente. Tristeza por todas as oportunidades perdidas, mas também gratidão pelo momento presente, por esta criança incrível nos seus braços. O legado vivo de Beatriz. Tens os olhos dela, murmurou ele gentilmente. E o espírito dela, a mesma coragem, a mesma compaixão. Inês sorriu, um sorriso que lhe iluminou o rosto e alcançou aqueles olhos, os olhos de Beatriz. Posso pôr esta foto no meu quarto, ao lado da minha cama? Claro que podes. E se quiseres, posso contar-te mais histórias de quando a tua mãe era jovem. Quero, exclamou Inês, os seus olhos a brilhar. Quero saber tudo. Afonso prometeu silenciosamente que partilharia todas as boas memórias que tinha de Beatriz. Como ela insistia em alimentar os pássaros todas as manhãs, como dançava à chuva, a rir como uma criança, como falava apaixonadamente sobre os livros que lia e passava esse entusiasmo a todos à sua volta. Ele olhou para Inês e viu Beatriz nela, não apenas fisicamente, mas na sua essência, na sua alma, e percebeu que o universo lhe tinha dado uma segunda oportunidade. Ele não tinha conseguido dar a Beatriz o amor e o cuidado que ela merecia, mas podia dá-lo à sua filha. Vamos guardar estes desenhos, queres? Sugeriu Afonso, a segurar os 2 desenhos que Inês tinha feito na escola. Acho que sei o lugar perfeito para eles. Inês observou enquanto Afonso colocava os desenhos, um dela com a sua mãe e um dela com ele, lado a lado na parede, onde em breve seriam emoldurados. Era a justaposição perfeita, passado e presente, as 2 famílias que Inês teve, uma que perdeu e uma que encontrou. Obrigada, Afonso, disse ela, abraçando-o novamente. Pelo quê, querida? Por me contares sobre a mãe, por cuidares de mim,
por seres a minha família agora. Afonso abraçou-a com força, o seu coração a transbordar de um amor que ele nunca pensou que voltaria a sentir depois de perder Maria. Obrigado a ti, Inês, por me teres encontrado quando eu mais precisava. E obrigado à tua mãe, onde quer que ela esteja, por te ter trazido a este mundo, por te ter colocado no meu caminho. A noite caiu sobre a quinta, envolvendo-a num manto azul profundo, salpicado de estrelas. Afonso permaneceu no seu escritório, a lâmpada suave a iluminar os documentos espalhados pela sua secretária. Eram relatórios do seu advogado, Eduardo, sobre o processo de adoção de Inês. 6 meses tinham passado desde que a menina entrara na sua vida, e os obstáculos legais continuavam a surgir. A forma como ele trouxera Inês para casa, sem seguir os protocolos oficiais, complicara as coisas. Investigações sobre o seu desaparecimento, a busca por quaisquer parentes que pudessem reclamar a custódia, entrevistas com assistentes sociais que questionavam se um homem solteiro e viciado em trabalho era apto para criar uma criança. Eduardo estava a fazer o seu melhor, usando a influência e os recursos de Afonso para acelerar o processo, mas as incertezas permaneciam. O juiz que supervisionava o caso era conhecido pela sua rigidez e a próxima audiência, agendada para a semana seguinte, seria decisiva. Afonso afastou os documentos, sentindo o peso de possivelmente perder Inês. Como tinham chegado a isto? Como é que esta menina, inicialmente apenas uma responsabilidade temporária, se tornara tão vital para a sua existência? Os seus pensamentos foram interrompidos por um som suave à porta. Afonso, chamou uma voz hesitante. Estás ocupado? Inês estava na porta, os seus caracóis ainda úmidos do banho, a usar um pijama com padrão de estrelas. Segurava o senhor a braços num braço e a esperança no outro. Os seus grandes olhos, sempre observadores, viram os papéis na secretária. Nunca estou demasiado ocupado para ti, princesa, respondeu ele, afastando a cadeira e abrindo os braços. Inês correu para ele, subindo para o seu colo com uma facilidade que sugeria um hábito diário. Aninhou-se contra o seu peito, o cheiro do seu shampoo infantil a misturar-se com o cheiro a madeira e a papel do escritório. Parecias triste, disse ela, olhando para os documentos. É por causa daquelas pessoas que vieram hoje? Afonso acenou ligeiramente. A assistente social tinha feito uma visita de rotina naquela tarde, a observar as suas interações com Inês, a fazer perguntas, a tomar notas. Embora ele tentasse esconder a sua preocupação, Inês era demasiado perspicaz para não notar. É só umas coisas de adultos, tentou ele tranquilizá-la. Nada com que precises de te preocupar. Inês franziu o sobrolho, não convencida. É sobre mim, não é? Insistiu ela. Aquela senhora dos óculos perguntou se eu estava feliz aqui, se cuidavas bem de mim. Afonso não pôde deixar de sorrir. Inês tinha apenas 5 anos, mas às vezes parecia muito mais velha, a captar nuances que a maioria das crianças não perceberia. O que é que lhe disseste? A verdade, disse Inês como se fosse óbvio, que és o melhor pai do mundo, que a Teresa faz as melhores bolachas, que o senhor José conta histórias engraçadas enquanto cozinha, e que eu tenho um quarto cheio de livros e brinquedos, e que a Margarida vem brincar comigo. E tu disseste-lhe tudo isso? Interrompeu Afonso, genuinamente surpreendido. Claro. Inês fez uma pausa, o seu rosto subitamente sério. Eles querem levar-me, não é? A pergunta direta apanhou Afonso de surpresa. Ele tinha tentado proteger Inês das complicações legais, mas devia saber que ela acabaria por descobrir. Ninguém te vai levar, respondeu ele firmemente, embora o seu coração se apertasse com a possibilidade. Estou a tratar disso. Inês estudou o seu rosto por um momento, à procura de sinais de que ele estava apenas a tentar confortá-la. Prometes? Prometo. Parecendo satisfeita, aninhou-se mais perto. Posso ficar aqui contigo até acabares o teu trabalho? Claro que podes, disse Afonso, beijando-lhe o topo da cabeça. Ficaram em silêncio por um tempo.
Inês brincava distraidamente com os botões da sua camisa enquanto ele lhe acariciava o cabelo, perdido em pensamentos. Afonso! A voz de Inês estava agora sonolenta. Sim? Amo-te. 3 palavras simples, mas que nunca falhavam em perfurar o coração de Afonso. Inês começara a dizê-las há algumas semanas, geralmente antes de dormir, ou durante momentos tranquilos como este. Eu também te amo, Inês, mais do que alguma vez poderei dizer. Ela sorriu e fechou os olhos, aparentemente contente com a sua resposta. Em poucos minutos, a sua respiração era lenta e constante. Adormecera nos seus braços, segura e protegida. Afonso permaneceu imóvel, a observar o seu rosto a dormir. Como era possível amar alguém tanto assim? Mesmo com Maria, ele não sentira este tipo exato de amor, um amor que era ao mesmo tempo protetor e vulnerável, forte e frágil. Com cuidado, levantou-se a embalar Inês. Ela não se mexeu, completamente em paz. Levou-a para o seu quarto, deitando-a gentilmente na cama, certificando-se de que o senhor abraços e a esperança estavam ao alcance. Por um longo momento, ficou ali, simplesmente a olhar para ela. Em tão pouco tempo, ela tinha mudado a sua vida de formas que ele nunca poderia ter imaginado. Antes de Inês, a sua mansão era apenas uma casa, grande, luxuosa, mas vazia. Agora era um lar cheio de risos, desenhos no frigorífico, brinquedos ocasionalmente espalhados e a presença vibrante de uma criança que trouxe cor a um mundo monocromático. Antes de Inês, Afonso era apenas um empresário de sucesso, a sua vida a girar em torno de contratos, reuniões e lucros. Agora era um pai, alguém que lia histórias para dormir, sabia os nomes das personagens de desenhos animados, mantinha um calendário meticuloso de eventos escolares e consultas médicas. O mais surpreendente de tudo, ele amava esta nova vida. Não sentia falta das longas noites solitárias no escritório, das intermináveis viagens de negócios, do silêncio opressivo da sua casa vazia. Como é que ele tinha vivido assim por tanto tempo? Voltando ao seu escritório, Afonso olhou novamente para os documentos. O seu advogado tinha sido claro. O juiz estava hesitante. Afonso precisava de provar que era um pai adequado, emocionalmente e financeiramente. Talvez devêssemos pensar num plano B, sugerira Eduardo naquela tarde por telefone. Arranjar um casamento de conveniência, talvez. O juiz Harmon é bastante tradicional. Ele poderia ver com melhores olhos uma família completa. A sugestão tinha irritado Afonso. Um casamento falso, usar alguém como um peão numa batalha legal. Esse tipo de manipulação fria caracterizara a sua vida antes de Inês, o tipo de pensamento que ele já não queria. Não, tinha de haver outra maneira. Afonso sentou-se à sua secretária e ligou para Eduardo. Desculpa pela hora tardia, disse ele quando o advogado atendeu. Mas precisamos de falar. Quero mudar a nossa estratégia. Durante quase 1 hora, Afonso delineou o seu plano. Já não dependeriam do seu dinheiro e influência para contornar questões legais. Em vez disso, iriam enfrentá-las de frente. Afonso falaria pessoalmente na audiência, abriria o seu coração e mostraria ao juiz quem ele se tinha tornado. Não o executivo frio que costumava ser, mas um homem transformado pelo amor de uma criança. É arriscado, advertiu Eduardo. Se o juiz não se comover... Então, pelo menos tentei ser honesto, concluiu Afonso. É o que eu devo a Inês. Depois de desligar, Afonso ficou acordado por mais algumas horas a redigir o que diria em tribunal. Eram mais de 3 da manhã quando finalmente foi para a cama, mas sentia-se mais leve, mais determinado. Qual fosse o resultado, lutaria pela sua filha até ao fim. O ambiente da sala de audiências parecia imponente e frio naquela manhã de quarta-feira. Afonso, vestido com o seu melhor fato, sentou-se ao lado de Eduardo na mesa da defesa. Do outro lado estavam o procurador do Estado e a assistente social que tinha visitado a sua casa várias vezes. Inês não estava presente. Afonso insistiu que ela ficasse em casa com Teresa. Não queria que ela suportasse o estresse de uma audiência legal,
mesmo que o resultado fosse a seu favor. O juiz Harmon, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e uma expressão severa, entrou. Todos se levantaram em respeito e a sessão começou. Durante a primeira hora, Eduardo expôs os argumentos legais, detalhando como Afonso tinha proporcionado um ambiente estável e amoroso para Inês, como o seu estatuto financeiro garantiria educação e oportunidades excepcionais, e como todos os requisitos técnicos para a adoção tinham sido cumpridos. O procurador do Estado contrapôs, enfatizando a forma irregular como Afonso tinha acolhido Inês, a falta de contato imediato com os canais oficiais e, especialmente, questionando se um homem solteiro, ex-viciado em trabalho, conseguiria lidar com as exigências emocionais de criar uma criança. Depois veio a vez de Afonso falar. Ele levantou-se, sentindo o peso de todas as esperanças e sonhos que dependiam deste momento. Tinha ensaiado um discurso, mas, ao encontrar os olhos do juiz, decidiu falar do coração. Meritíssimo, começou ele, a sua voz mais firme do que esperava. Sei que não segui o caminho habitual. Sei que devia ter contactado as autoridades no dia em que Inês entrou na minha clínica, uma menina de 4 anos, a perguntar se havia uma cura para a saudade. Afonso fez uma pausa, recordando aquele primeiro encontro tão vividamente como se tivesse acabado de acontecer. Mas, naquele momento, eu não vi um caso para as autoridades. Vi uma criança em dor que precisava desesperadamente de ajuda. E quando descobri que ela vivia basicamente sozinha, não consegui simplesmente virar as costas. Ele descreveu como, nos meses seguintes, Inês mudou a sua vida. Como aprendeu a ser pai cometendo erros, corrigindo-os e crescendo ao lado dela. Como descobriu uma capacidade de amar que não sabia que possuía. Antes de Inês, eu era um homem incompleto. Tinha sucesso, tinha dinheiro, mas não tinha propósito. Ela deu-me isso. Ela mostrou-me o que realmente importa. Afonso sentiu a emoção a crescer na sua voz, mas deixou-a fluir. Meritíssimo! Sei que tem de fazer o que é melhor para a Inês e respeito qualquer decisão que tome, mas, por favor, considere isto. A Inês já perdeu uma família. Não a faça perder outra. O juiz Harmon, que tinha mantido uma expressão neutra, inclinou-se ligeiramente para a frente. Senhor Afonso, o que tem a dizer sobre as alegações de que o seu horário de trabalho é incompatível com a criação de uma criança? Posso mostrar-lhe o meu calendário de antes e depois de Inês entrar na minha vida, respondeu Afonso prontamente. Reduzi a minha carga de trabalho em mais de 60%. Deleguei responsabilidades, reorganizei a minha empresa. As minhas prioridades mudaram completamente. Hoje, a minha carreira existe para apoiar o futuro de Inês, não o contrário. E quanto à ausência de uma figura materna? Pressionou o juiz. Afonso ponderou a sua resposta. A Inês tem a Teresa, a nossa governanta, que assumiu um papel quase de avó. Tem a Margarida, a sua melhor amiga, cuja mãe está frequentemente em nossa casa. Tem a sua professora, a senhora Martinez, que a encoraja e a guia. A Inês não tem falta de modelos femininos positivos. Fez uma pausa. Mas mais importante, meritíssimo, a Inês tem amor, muito amor. A audiência continuou por mais alguns minutos, com algumas perguntas adicionais. Finalmente, o juiz anunciou que se retiraria para deliberar e voltaria com o seu veredito numa hora. Afonso esperou no corredor do tribunal, o coração a bater descontroladamente, incapaz de ficar quieto. Eduardo tentou tranquilizá-lo, dizendo que a sua declaração tinha sido convincente, mas Afonso mal o ouviu. Nos últimos 6 meses, Inês tinha se tornado o centro do seu mundo. A possibilidade de a perder era impensável. Quando o juiz regressou, a sala de audiências pareceu ainda mais silenciosa e tensa. Afonso sentiu as mãos a tremer ligeiramente. Este era o momento da verdade. O juiz Harmon olhou diretamente para Afonso enquanto falava. Senhor Afonso, admito que inicialmente estava inclinado a negar o seu pedido de adoção. A forma como tudo aconteceu é, na melhor das hipóteses, irregular. Afonso sentiu o coração afundar. No entanto, continuou o juiz,
Ao longo dos anos que servi neste tribunal, aprendi a reconhecer a sinceridade quando a vejo. E o senhor, senhor Afonso, foi sincero hoje. O juiz olhou para alguns papéis na sua secretária antes de prosseguir. Relatórios da escola de Inês mostram uma criança bem adaptada e feliz. Declarações da sua governanta, do seu cozinheiro e até dos pais da Margarida descrevem um ambiente familiar, saudável e amoroso. E a assistente social, apesar das suas reservas iniciais, reconhece que Inês está a prosperar sob os seus cuidados. Afonso mal ousava respirar à espera do veredito final. Portanto, é minha decisão conceder o seu pedido de adoção. A partir deste momento, Inês é oficialmente Inês Henriques, sua filha aos olhos da lei, como já era no seu coração. O alívio inundou Afonso como uma onda, quase o esmagando. Murmurou os seus agradecimentos, incapaz de formar palavras mais coerentes. Eduardo deu-lhe uma palmada nas costas, a sorrir amplamente. "Parabéns, pai", disse ele. "Pai oficial, legal e completamente." "Pai?" Afonso sentiu as lágrimas a picarem-lhe os olhos. Era real. Inês era sua filha. Ninguém lhe poderia tirar isso. Ao sair do tribunal, Afonso olhou para o céu azul brilhante e pensou em Beatriz, o seu amor de juventude, e como o destino os tinha reconectado através de Inês. Pensou em Maria, que lhe tinha ensinado a amar incondicionalmente antes de partir demasiado cedo. E pensou em Inês, que lhe tinha dado um propósito precisamente quando ele começara a perder a esperança. Mal podia esperar para chegar a casa e partilhar a notícia com ela. Quando Afonso parou na quinta, Inês já esperava à entrada, a saltitar ansiosamente ao lado de Teresa. Os seus olhos procuravam o seu rosto, tentando adivinhar o resultado da audiência. Afonso saiu lentamente, com uma expressão solene. Subiu os degraus onde Inês estava e ajoelhou-se ao seu nível. "Inês", começou ele seriamente. "Sim", respondeu ela, a sua voz pequena, os olhos arregalados de apreensão. Afonso manteve o olhar solene por mais um segundo. Depois abriu um enorme sorriso. "A partir de hoje, o teu nome é Inês Henriques e eu sou oficialmente o teu pai." O rosto de Inês iluminou-se como o sol. Soltou um grito de alegria e saltou para os braços de Afonso, abraçando-o com toda a sua força. "Conseguimos! Conseguimos!" repetia ela, meio a rir, meio a chorar. Afonso levantou-a nos braços, a girar enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Teresa observava com lágrimas nos olhos, enquanto o Sr. José saía de casa, atraído pela comoção, um largo sorriso no seu rosto amável. "Acho que isto pede uma celebração." "Sim", disse o cozinheiro, batendo palmas excitadamente. "Vou preparar um banquete." A noite transformou-se numa festa improvisada. Margarida e os seus pais foram convidados, assim como Eduardo e alguns amigos próximos de Afonso. A grande mesa de jantar, geralmente tão formal, estava decorada com balões coloridos e uma faixa escrita à mão por Inês. "O melhor pai do mundo." Durante a celebração, enquanto todos conversavam alegremente, Afonso observava Inês a contar aos convidados como agora era oficialmente uma Henriques. O seu coração transbordava de alegria e gratidão. Num momento mais calmo, Inês subiu para o seu colo como fazia muitas vezes. "Pai", disse ela, testando a palavra com um sorriso. "Meu pai, para sempre", respondeu Afonso, beijando-lhe a testa. Inês ficou em silêncio por um momento, pensativa. "Achas que a mãe está a ver lá nas estrelas?" Afonso olhou para o céu noturno através da janela. Pensou em Beatriz, que sempre acreditou que o universo ligava as pessoas que estavam destinadas a ficar juntas. "Tenho a certeza que sim, querida, e tenho a certeza que ela está muito feliz por nós." Inês sorriu, satisfeita, e voltou para a festa. Afonso permaneceu sentado por mais alguns segundos, a absorver a cena. A sua casa, antes vazia, estava agora a transbordar de vida e amor. A sua vida, antes focada em perseguir o sucesso, estava agora rica em momentos inestimáveis como este. O caminho não tinha sido fácil e ainda haveria desafios pela frente. Criar uma criança nunca era simples,
E Inês, com a sua história de perda e abandono, precisaria de tempo e amor para sarar completamente. Mas agora eles tinham esse tempo, uma vida inteira para construir juntos. Já não como duas almas solitárias que se encontraram por acaso, mas como pai e filha, unidos por um amor que transcendia os laços de sangue, superava a dor e a saudade e prometia um futuro brilhante para ambos. O céu noturno brilhava lá fora, como se inúmeras estrelas testemunhassem silenciosamente o vínculo entre Afonso e a sua recém-oficial filha, Inês Henriques. E algures, talvez naquelas mesmas estrelas, o coração de uma mãe regozijava-se, sabendo que a sua menina tinha finalmente encontrado o amor e a segurança que merecia.